Como dizia a minha mãe querida, quando estávamos durante a pandemia e fazíamos o Evangelho no Lar por meio da internet, nós estamos unidos pelo fio, dizia ela. E é com muita alegria, né, que nós estamos aqui unidos pelo fio, unidos no propósito do aprendizado, amparado pela equipe espiritual do nosso cantinho, que nos visita a todos, trazendo uma atmosfera de paz, de alegria, de amor dentro do nosso lar. E a esses espíritos queridos pedimos que nos envolvam em suas vibrações de muito amor e carinho, incluindo-nos para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Queremos, Senhor Jesus, ainda agradecer a todos os nossos pais, de cada um de nós, de cada um companheiro, companheira do nosso cantinho, a quem devemos a vida. Esses espíritos valorosos, alguns ainda vivos, outros agora vivendo na vida maior. E nós queremos agradecer a eles por este dia, por estas oportunidades que todos tivemos. E que hoje aqui estamos, num preito de gratidão e pedindo a Deus que eles sejam amparados. Senhor Jesus, estamos profundamente gratos e ofertando a prece de Pai Nosso, que depositamos lá na sala 1 do nosso cantinho, em benefício da paz mundial. Nós abrimos a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, para todos que entraram, fica o nosso abraço, né? E eu vou pedir, a Elisete está aí hoje? Estou sim, Eduardo. Você faz, então, o favor de ler para nós esse parágrafo que começa: cantávamos hinos de louvor. Tudo bem? E vamos parando em cada trechinho para nós fazermos algumas reflexões que são importantes, né, nesta mensagem, né, essa preleção desse espírito tão nobre que é o Eusébio. Vamos lá, então, por favor. Obrigado. Imagina, de nada. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Isso. Então, nós vamos para cada uma dessas, né, dessas personagens, né, que vêm, que são fruto, né, de toda, vamos dizer assim, a história da humanidade, né? Então, Krishna é um dos deuses, né,
dos hindus, né, que nós conhecemos ainda hoje na Índia, né, que tem a sua base na Índia, né, que foi um dos primeiros povos, né, a tratar a questão da imortalidade e até mesmo da volta do espírito à esfera carnal, né? Embora com alguma, não necessariamente com o mesmo entendimento que o espiritismo traz, né? Mas ela trata dessa questão da imortalidade, né, da alma. E, e é importante a gente ver, né, que ainda hoje, quando nós estamos numa era em que a ideia da imortalidade, né, o conhecimento da reencarnação como meio de progresso, assim, ainda vemos, né, muitos de nós errando, falando do amor, do bem, e logo em seguida, né, maltratando, destratando alguma pessoa, malbaratando os recursos, né, que estão à nossa disposição, e assim por diante. E aí ele fala, então, né, ele fala dos versos, né, que nos levam a pensar na vida eterna, no futuro, na imortalidade da alma, né, e subindo, né, tendo como meta os cimos, né, os picos do Himalaia, mas, ao mesmo tempo, a gente desce para o Ganges, né, que é, vamos dizer assim, aonde vive a maioria da população ali ao redor desse grande rio na Índia, né, e cometemos todo tipo de assassinato, cometemos guerras e ainda hoje nós vemos esse tipo, né, a questão das castas, né, você tem os os mais elevados, depois diversas castas, né, que são as qualificações, dependendo de em que casta você nasce, você vai ter determinados privilégios e outros não, e tem aqueles que são, né, ah, aqueles que não podem nada, não tem nada a ver com nada, né? Eles são párias da sociedade. E o entendimento, né, da reencarnação é uma coisa completamente diferente da ideia de progresso e de amor, que é a ideia que o Espiritismo nos traz, né? Então, ele vai chamando a atenção para nós sobre esses aspectos. Então, vamos lá. A hora que vocês quiserem fazer qualquer comentário, por favor, né, abre o microfone e fala, Eduardo, isso, aquilo, eu queria falar alguma coisa, tá bom? Por favor. Deixa eu falar uma coisinha bem rápida, então, Eduardo. Pois não. Sempre cantávamos, perseguíamos, ele não se exime em momento nenhum, né? Ele não está Não. dizendo vocês, não, nós, né? Ele está no meio da coisa. Isso é importante também, né? É. Perceber que ele tem essa consciência e transmite para nós. Isso daí é interessante, né? Porque lembra no nosso estudo de hoje sobre o livro dos Espíritos, né? Eu dou aquele exemplo do espírito, eu esqueci agora o nome, peço perdão a vocês, mas do livro que está no livro no mundo, não é no mundo maior, é o primeiro, é o segundo, Os Mensageiros, né? Em que ele vai fazer uma preleção, né? Um espírito muito elevado que vem e que fala, né, que o André Luiz até pensa que ele é um espírito puro, porque ele só aparece com a parte de cima do corpo espiritual, né? Eu quase falei corpo físico, né? É, mas do corpo espiritual,
né? Porque ele, para nós, seria praticamente desmaterializado, né? E quando André Luiz pergunta para o mentor espiritual se ele, que aquele espírito era um espírito puro, e eu disse, assim, longe disso, né? Ele falou, pode até aspirar e tudo, mas ele ainda está vinculado à psicosfera terrena, né? O que quer dizer assim, olha, nós temos espíritos de muito alto grau, mas eles estão aqui. Esse ponto que você chama atenção é o mesmo do Emmanuel, né? Você já viu como o Emmanuel trata em todos os livros dele, ele não se exime dessa humanidade, não, né? Ele se coloca nessas condições que você falou aí. Nós ainda fazemos isso, nós aquilo, né? É muito bem, muito bom isso. Mais alguma coisa? Então vamos em frente, por favor. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. É a mesma sequência que nós temos, né? Tem, tem, tem vários cânticos, né? Tem livros sobre que contam toda a história e as dificuldades do, do, do príncipe. Eu esqueci o nome, mas eu acho que era coisas semelhantes, né? Mas você vê, você fala das coisas, né? Do amor universal, parará, parará, mas, ao mesmo tempo, né? Se junta com guerreiros, né? Para a dominação. Vamos lá. O Siddhartha é Buda, né? É Siddhartha. Buda, né? Pois é. Vamos lá. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sanguinocedenta nas margens do Nilo. Está falando sobre a sociedade egípcia, né? Que dos faraós e tudo, né? Aquela dominação. Tanto é que e isso é uma coisa muito interessante, né? Ao longo de toda a história da humanidade, né? A escravidão é a norma. É a norma. É um absurdo, né? Mas é isso. A escravidão era, e infelizmente, ainda hoje, é a norma, né? Então, aqui ele está falando do tempo dos faraós, né? Vamos lá. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes líamos os mandamentos de Jeová contidos nos rolos sagrados, e desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Não era só os filisteus, né? As guerras de conquista sempre foram o ponto forte de todas as sociedades. E os hebreus que fugiram, né, da escravidão no Egito, eles estavam lá no mandamento, não matarás, não roubarás, né, você não vai cobiçar a mulher do próximo, nem o seu burro, nem a sua, sei lá, um monte de coisas, né? Está falando assim, é uma lei, vamos dizer assim, para uma sociedade bastante difícil de ser tratada na época, né? Mas que ainda hoje você vê esse tipo de guerra acontecendo, né? Viviam, o homem parece que gosta de guerrear, né?
Ele quer a conquista, né? Infelizmente. Vamos lá. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. E Esparta também assassinava o pessoal de Atenas, né? Bom, são as sociedades, né? O homem, ele tem, né? Ainda hoje nós vemos, né? Se você pegar tantas e tantas pessoas que reiteradamente falam no bem, falam no amor, falam na coisa, né? Mas as guerras continuam, né? E é, e é uma coisa absurda, né? Porque por que que vão guerrear? Quando você fala do bem de todos, da fraternidade universal. Onde que surgiu, né, a fraternidade? Vamos dizer assim, o símbolo da fraternidade. Não foi na França, na Revolução Francesa? Os Estados Unidos não fala, né, da liberdade e tudo? Todos os povos não falam isso? E onde é que está a fraternidade? O mesmo grupo continuava sempre utilizando a escravidão, se apoderando de tudo, de todo, de todos os bens materiais, assassinando. A humanidade, infelizmente, não cresce, não, muito fácil. Só que nós temos que lembrar assim, né? Você tem um número imenso, segundo o Emmanuel, é aproximadamente uns 21 bilhões, né, de espíritos ligados à psicosfera da Terra. Então, pouco a pouco, né, as pessoas vão fazendo essa modificação. Então, embora o nosso Eusébio esteja falando da humanidade como um todo, quando ele vem dar esses exemplos, né, é lógico que nós temos muitos e muitos espíritos que já não se adequam a essa estrutura que ele está falando, né? Já passaram, né, bastante desse estágio, então não entra nas guerras, não faz mais, né, todas essas coisas. Aos poucos nós vamos aprendendo, né? Mas, do ponto de vista de humanidade como um todo, não tem jeito, né? Essa é a nossa situação. Vamos em frente? Quando vocês tiverem que falar, vocês comecem a falar, tá bom? Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses, nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembaiar as armas minutos depois no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida, com Marco Aurélio, e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Para um pouco. Vejam que é muito interessante, né? Quando você olha a sociedade romana, né, com toda a criação, e depois, quando a gente vê a história como um todo, né, você vai ver sempre espíritos que a gente chama de escol, né, espíritos elevados, atuando nas sociedades, organizando a sociedade, porque senão a sociedade não teria como, né? A sociedade não teria como se manter na união, né, e naquilo que se desejava. Entretanto, né, a sociedade romana era uma sociedade guerreira, como todas as outras que nós temos ao longo da história da humanidade, né?
Então, aqueles espíritos reencarnavam naquela situação, tal, mas sempre com o mesmo objetivo, né? Eles eram guerreiros. Então, eles saíam à luta e a ideia era conquistar. O guerreiro queria fazer o quê? Conquistar, né? E não interessava o que estava pela frente. Não importava se era homem, mulher, criança, velho, nem nada, né? Eles invadiam para dominar, para pegar, né? E levar para Roma todo o tesouro possível e imaginável, né? Então, nós temos sempre espíritos nos chamando, né, para as coisas positivas. Entretanto, né, como um todo, dentro da mesma sociedade, que você tem espíritos elevados atuando e trabalhando, você tem aqueles que são belicosos, são aqueles que são, né, como a gente chama, mais terra a terra, né? E aí que o Eusébio está chamando a nossa atenção. Para onde que nós vamos seguir? Quem nós vamos seguir? Aqueles ensinamentos que nos levam ao bem de todos, ou nós vamos atender os nossos caprichos, né? Então, ele vai agora falando, né? O livro de Marco Aurélio, que foi um dos imperadores romanos, né? Mas, ao mesmo tempo em que você tinha altas noções de dever, de honradez e assim por diante, você vinha com a guerra, né? E achava natural que se guerreasse, que se invadisse os povos e pegasse tudo deles e assim, não importava quem ia morrer, se ia trazer dor ou sofrimento, não importava, né? Aí ele fala sobre Jesus. Aí agora nós estamos mais no páreo, hein? Porque somos espíritas e, em princípio, estamos na direção, né, de sermos trabalhadores da seara de Jesus, né? E, portanto, os seus ensinamentos para nós são essenciais. Então, vamos lá. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Aqui é o ponto-chave, certo? Da mudança, né, do cristianismo, que foi essa palavra, né, foi criada, os cristãos e cristianismo, que seriam os seguidores do Cristo, né, e todo o conjunto de informações sobre Jesus e sobre as suas falas, sobre todo o Evangelho, né, você tem, então, novamente, a ação daqueles que não conseguem compreender a palavra de Jesus, né, sobre o perdão, sobre a história. Meu reino não é deste mundo, né, sobre
amar o próximo, amar o inimigo, né? E assim por diante. E mesmo esquecendo aqueles que foram, né, crucificados, que foram imolados em fogueiras e entregues às feras nos circos romanos, né, simplesmente passaram a agir de maneira semelhante, né? Então, vinganças cruéis, como ele coloca, né? A ideia da dominação, fome de poder. Qual que era a ideia? Bom, se nós nos associarmos a, ao poder estatal, né, eles vão parar de perseguir e matar os cristãos, porque sempre se colocava a culpa das desgraças e de tudo aquilo que acontecia como retorno natural, né, dos desmandos e dos crimes cometidos pela população, né, do Império Romano. Eles jogavam toda a culpa nos cristãos, e aí matavam e tudo. Ele falava, bom, então vamos ser sócios, né? Vamos trabalhar também. E aí Constantino cria, né, a definição, você tem que ser cristão, você tem que seguir os cristãos, e coloca nas mãos daqueles que vão exercer o poder e vão se submeter a ele, Constantino, né? E aí passam a ter o domínio político sobre tudo e todos. E aí, né, as consequências das reencarnações. Você plantou, você vai colher. E aí, qual que foi? Qual que era sempre o movimento? Matou, vai ser morto. Torturou, será torturado. E assim por diante. Não importa se você está de um lado ou se você está do outro. Esse círculo vicioso continua, né? Esse é um ponto-chave. E distorce completamente quando o cristianismo se torna, né, religião de Estado, dona de poder, né, de poder temporal, aquele poder da terra, né, ele distorce completamente os mandamentos de Jesus, né? Distorce o evangelho para conseguir e continuar no domínio, certo? E a gente vê, então, hoje, quantas e quantas pessoas não aceitam nenhum tipo de religião organizada, né? Exatamente, portanto, cultiva, de uma certa maneira, o materialismo, que é extremamente pernicioso para a sociedade humana, né? Eles não querem saber, não querem saber de religião organizada. Por quê? Porque foram 2000 anos, né, de um mando feroz nas mãos de aqueles que se diziam agir em nome de Jesus, né, e faziam e aconteciam. Quando a gente tem todo o, o problema que você vê, né, com a Inquisição, né, aí acabou, aí acabou, né? Você não quer mais saber dessas coisas. Então, veja como que o poder temporal joga fora toda a base, né, dos ensinamentos de Jesus e cria dificuldades para a humanidade
poder, né, crescer espiritualmente. Não tem como. O pessoal não quer saber. Comentários, por favor. Eduardo, nossa, você falou isso mesmo. E me chama muita atenção o começo, né? Armando fogueiras do sectarismo religioso. Você cria, você separa, e quando você separa, você domina. É muito mais fácil você dominar. Então, é interessante que essas facções que hoje lutam por fiéis, vamos dizer assim, já vem dessa época, né? E quando você fala do materialismo, realmente, às vezes a pessoa se torna descrente de Deus porque apresenta um Deus para ele que não faz o menor sentido. Então ele vai falar, não vou acreditar nesse monte de coisa, já que eu não vou acreditar em nada disso, eu vou pisar na jaca mesmo. Então você vê o egoísmo graçando por aí. Infelizmente é isso. É, na verdade, o Emmanuel sempre toca no egoísmo, né, como sendo a maior chaga da humanidade, porque ele, né, está no nosso íntimo. Ele vem, né, do instinto humano, né? Por que que eu sou egoísta? Ah, porque eu gosto de ter tudo. Não é só isso, né? Quando a gente vai pensar na história como um todo, o egoísmo vem ainda daquelas reações instintivas. Entre você e eu primeiro. Entre você comer e não morrer de fome, e eu não comer e morrer de fome, me desculpa, eu mato você para eu comer. Né? Ou seja, esse instinto quase animal, né, que a nossa consciência vai, vai definir como coisa errada, tudo, mas ele ainda domina muitas e muitas e muitas das nossas ações na humanidade ainda hoje, né? E, e aí, se você está no poder de uma organização religiosa, tem todas as benesses que aquele poder te traz, né? Você vive bem, sua família vive bem, né? Então, você vai querer a perpetuidade daquilo, porque você está olhando somente para essa vida que você tem. Se você não se imbuiu do conhecimento que Jesus falava, né, da vida futura, não tem conversa. Você fica nas coisas da vida terrena, né? Infelizmente. Vamos lá em frente? Pouco a pouco, esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Isso. Olha que coisa, né? Quer dizer, que frase, que importante esse último parágrafo, né? Quantas e quantas guerras não ocorrem, não são feitas em nome de Deus. E depende, bom, o meu Deus chama Deus, tem um outro Deus que chama Jeová, o outro Deus é Alá, o outro Deus é não sei o quê, e cada um acha que é um Deus diferente, embora todo mundo saiba que é o mesmo Deus, não é? Entre aspas. E aí, né, você luta, na verdade,
Você fala de Deus, o Deus que é um Deus de todos, na verdade, ele só é meu. Aquele Deus ali é meu, do meu jeito, porque ele faz as coisas, eu tenho que acreditar nele, vai dar tudo certo. O outro que não sabe e que não tem aquele Deus lá, eu posso matar, eu posso trucidar, eu posso tirar tudo, né? E aí ele fala ali, ainda hoje, depois de tanto tempo em que a mensagem de Jesus aqui está nas mãos, né, nossas há tanto tempo, ainda hoje, se benze as baionetas, né, e os canhões para trucidar, para dominar, né, para criar esses ambientes terríveis de tanta carnificina que a gente ainda hoje vê, né? Ainda, ainda hoje, então, o pessoal continua lutando. Fica colocando como se fosse uma questão religiosa, mas não é, né? É tudo pela dominação política, econômica das sociedades humanas. Esquecidos que esses dirigentes e que comandam esses morticínios todos vão voltar para o plano espiritual, não tem conversa, eles não vão viver para sempre na Terra. Vão perder todo o poder e vão chegar do lado de lá e vão fazer o quê? O que vai acontecer? Muitos deles, e aí é uma lembrança importante para a gente pensar a respeito, né? Muitos deles são espíritos presos ao mal, que muitos não se arrependem de ser como são. Muitos desses espíritos se associam a muitos espíritos terríveis do plano espiritual, né? Que não querem o progresso da humanidade, que querem continuar na dominação, né? No ódio, no egoísmo e tudo. Então, somente com muito amor, com muita compreensão, orando muito e sendo um trabalhador fiel da doutrina de Jesus, é que a Terra vai ser melhor. Se não, não vai ser não, né? Muito Estão bem. prevendo como é, a mudança de diapasão agora para 2000 e... Quanto que você falou hoje? 2000 e... 2057. Convenhamos que mais nem se destruir tudo, né? Ainda está muito sério. Não, mas aí o pessoal já está vendo que não dá, certo? Mas, não, mas vai começar a era É, de regeneração. Tá bom. Deus do céu. Quantos mil anos ainda vai demorar? Vamos lá? Tem um pensador italiano que eu escutei esses dias, eu não vou lembrar o nome dele agora, Hum. mas ele chamou minha atenção por uma coisa. Por que que a gente tem aproximadamente 14 mil bombas atômicas se apenas 50 acaba com a nossa Terra? Poxa Não é? vida. É porque eles acham que aí vai acabar com o universo de uma vez, né? Vai acabar com tudo. É, É uma coisa que chama a atenção mesmo, não é mesmo? Fala a pois verdade. O que eles estão querendo? Essas pessoas, né? é, Você vê um conhecimento que traz benefícios para a humanidade, o conhecimento sobre o raio-x, né, que foi descoberto por Röntgen, e ah, os, os radioisótopos, né, que são a base da bomba atômica, quando você vê que o átomo, né, um átomo desses, plutônio, urânio, que vai se degradando e liberando, assim,
elétrons, né, vai se tornando radioativo e vai indo para uma outra estrutura, é a base da bomba atômica, da bomba atômica, né? Mas quem faz um exame de cintilografia, né, para detectar, por exemplo, metástase no de um câncer no organismo, para verificar se o coração está funcionando direito, né, que é a chamada cintilografia, está trabalhando exatamente, né, com radioisótopos, que são a base da, da, da bomba atômica. Então, por que fazer bomba atômica? Se você pode trazer o bem para a humanidade utilizando esses radioisótopos, esse conhecimento, né, para a saúde. Por que continuar nas guerras usando esses conhecimentos? Não é? E como disse esse filósofo italiano, 50 bombas caindo dos mais diversos cantos do nosso planeta. É que nós aqui não vai ter bomba para nós aqui, porque afinal de contas nós somos bonzinhos, né? Nós não temos bomba atômica. Não esquece que a Replan está perto aqui. É o primeiro lugar que vou atingir é uma refinaria de petróleo. Tem que pensar Eita, nisso. que Quem é de coisa. Paulínia tem que pensar nisso. Então, fala, Elisete, que você ia falar. Não, não, é isso mesmo. É uma coisa de doido, né? Então, vamos lá. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo, a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos, abertos sobre aluviões de cinza e fumo. Para um pouquinho. Então, veja, é muito interessante que ele começa, né, falando assim, nossos celeiros de luz permanecem vazios, embora tenha sido plantada a luz, né, para nós. Foi plantada a luz. Quando ele fala dos diversos filósofos, né, desses diversos personagens que nos trouxeram muito conhecimento, Confúcio, né, o Buda, Jesus e tantos outros, né, que trazem o caminho, né? E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará a Deus, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está dando norte, olha, é assim, né? Você tem que fazer isso para você chegar lá. Nós temos tudo isso, né? Mas e o cultivo nosso? Cada um de nós tem que ter o seu celeiro, né? E aí esse celeiro de luz permanece vazio, né? Por quê? Porque o vendaval das paixões fulminantes, né, está ainda dentro de nós, e Jesus falava lá na, na, na prece de Pai Nosso, livrai-nos, né, do mal. Né? É importante a gente pensar, por que isso? Né? Porque nós trazemos dentro de nós esse mal, porque continuamos, quando reencarnamos, pensando somente numa única vida. Se pensarmos somente numa única vida,
As palavras de Jesus não têm sentido nenhum. Efetivamente não tem. Não tem. E aí, né, nós temos guerras, continuamos fazendo. Né, e ele fala, até quando que nós vamos continuar sendo dominadores e perversos? Até quando? Né? Vamos lá. Debalde exultou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na mercê dos espinhos. Então, né? É isso aí. As nossas obras, ficamos escravizados a elas, né? Agimos deliberadamente para manter as coisas em nosso proveito, para dominar, para possuir cada vez mais, né? Ao invés de pensarmos, né? Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Então, como chegar nesse mundo de Jesus, né? Não é fazendo o que a gente veio fazendo ao longo dos milênios. E aí, ele diz lá, né? Construímos pesados débitos e nos escravizamos aos tristes resultados das nossas obras. Até quando que nós vamos fazer isso? Vamos em frente. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Para um pouquinho. Olha que interessante, né? Esse livro aqui foi escrito em 1947, 2 anos após o término da guerra, né, da Segunda Grande Guerra, em que a tecnologia que tinha sido, né, descoberta no início do século, como voar, né, como que o homem pode voar para diminuir as distâncias entre os povos, né? O avião foi usado, né, e foi aperfeiçoado para dominar, para matar, para destruir, né? Então, a tecnologia colocada à nossa disposição simplesmente, né? E hoje a tecnologia está cada vez maior, né? O domínio da humanidade se faz pela tecnologia, né? E aí nós vemos a continuidade, a mesma coisa, a continuidade deste modo de pensar. E ele fala assim, ele está esfacelando, né, o progresso espiritual. E isso ele estava falando em 1947. Quase 100 anos, quase 80 anos depois, não mudou, só aumentou o problema, né? Nós vemos situações absurdas na nossa vida atual, na nossa época. E nas mais diversas sociedades. Veja como que as coisas para o domínio político se fazem, né?
uma polarização, uma inversão de valores, né? As mensagens que são falsas, com o intuito de trazer, né, a cisânia, a briga e tudo, a mentira. Continuamos com muito progresso intelectual e nenhum progresso moral. Vamos lá? O excelso orientador deu à oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros. Exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareceriam pelo massacre, ao gladio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem, sutis, solapando-vos a estabilidade. Cara, olha que importante a informação escrita em 1947. Ele está dizendo assim: olha, várias doenças foram erradicadas, embora pela incúria de muitos governantes, pelas brigas políticas que se instalam, né? Nós não vamos fazer nem apologia de um lado, nem do outro, nem do meio, nem do centro, nem nada, certo? Simplesmente constatando, né, que diversas doenças que estavam erradicadas, na grande maioria dos países no mundo, estão voltando. E novas doenças se instalando. Mas, de qualquer forma, né, embora esses aspectos positivos da luta sem tréguas contra diversas doenças, né, nós continuamos com os mesmos problemas de sempre. Mas ele fala assim: olha, mas tem uma que está chegando e que é muito complicada, né? Ela vai desequilibrar, trazer o desequilíbrio. E nós vemos hoje quantas e quantas pessoas, né, não têm problemas seríssimos de depressão, né, que os levam muitas vezes ao suicídio. Quantas e quantas situações, né, de desequilíbrio da alma completamente, que levam a situações muito graves, né? Então, nós precisamos estar atentos. Ele está nos chamando para esses aspectos, né, de nós tomarmos cuidado, né, com essa epidemia. E o que ele falou se tornou realidade, não é? Pega no Brasil, mas você pode pegar em tudo quanto é parte do mundo. As doenças da alma, né? Esses são os maiores problemas.
Esse é o problema principal. É o quanto nós nos deixamos, né, ficar presas desses sentimentos menos nobres, essas situações terríveis que nós temos aí. Comentários? Um dos aspectos que nós temos interesse em fazer, né, foi discutido, inclusive, lá no DOD, e a gente pretende fazer, né, é tratar sobre os assuntos que levam, né, ao desequilíbrio, muitas vezes com a morte de entes queridos. Então, discutir e conversar sobre a morte como uma coisa importante, né, em seminário, com o pessoal capacitado, e a gente tendo a oportunidade de discutir isso com a visão espírita, junto com especialistas que podem nos trazer novas vertentes de entendimento. Nós estamos pretendendo fazer isso no nosso cantinho. E também, né, discutir a questão desse mundaréu de medicamentos que estão à nossa disposição, né, e que interferem uns nos outros, interferem dentro do nosso organismo com a, a produção de hormônios e que vão trazer, né, ou vão diminuir o remédio, fazer diminuir a dor, mas causa uma outra coisa ali na frente, tal. Então, essas relações medicamentosas e, né, o uso e, infelizmente, abuso de bebidas alcoólicas, de drogas e tudo, né, são fermentos para o desequilíbrio completo da nossa existência. E precisamos estar atentos a isso. Nós, espíritas, precisamos discutir com serenidade essas questões, certo? E encontrar caminhos que nos ajudem a manter o equilíbrio em todos os momentos, mesmo nas mais duras adversidades. Certo? A doutrina espírita é uma ferramenta poderosíssima para nós. Esse é um aspecto fundamental, né, de nós nos apropriarmos do conhecimento da doutrina. Pessoal, são quase 21 horas. Alguém quer falar alguma coisinha? Senão nós vamos depois começar nesse próximo parágrafo, na semana que vem. Alguém? Algum comentário? Muito bem. Então nós vamos encerrar. Alguém tem vontade de fazer a prece de encerramento? Ninguém? Então tá bom. Eu faço. Amado Mestre Jesus, chegamos ao término do nosso estudo. As reflexões que trazemos são importantes para o nosso aprendizado e nos são alertas pela espiritualidade superior através de mensageiros como este espírito Eusébio, né, que nos traz reflexões importantíssimas para analisarmos as nossas condições. Que nós possamos, Senhor, ao longo da semana, sermos trabalhadores da sua seara, colocando em prática os seus ensinamentos em todas as oportunidades da vida, para não cairmos mais uma vez nos erros, né,
que trazemos ainda dentro de nós, que é o cultivo do orgulho, da vaidade, da sede de poder, do egoísmo exacerbado dentro de nós. Agradecemos a equipe espiritual da casa, que nos acolhe no nosso cantinho, e deixando entregue a ela a nossa prece de encerramento, damos por encerrado o nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.